Meus amigos, aproximem-se um pouco mais, porque o que será compartilhado agora não é apenas um relato de crime. É uma lição dura extraída das sombras da sociedade brasileira, onde a violência se entrelaça com a fragilidade humana de maneiras que ainda fazem pausar e refletir. E para evitar problemas futuros, não utilizarei imagens reais, apenas fictícias para contar a história, amigos. Pense em nomes que marcaram o país como Suzanne von Richthofen ou Elise Matsunaga. E no centro de tudo isso surge Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida nas ruas e nas celas como Sandrão. Uma mulher que aos 20 anos, em 2003, chocou Mogi das Cruzes e o Brasil inteiro com um ato de crueldade impensável. O sequestro e assassinato de um adolescente inocente de apenas 14 anos, Talisson Vinícius da Silva Castro, seu próprio vizinho. Imagine, um garoto cheio de vida, arrancado de sua rotina simples, transformado em vítima de uma ganância fria. E se for dito que esse crime não parou ali, ele se desdobrou em uma vida de notoriedade atrás das grades, relacionamentos controversos e debates que questionam o coração da justiça. Fiquem até o final, porque essa história não é só sobre o passado. Ela força a encarar o que significa redenção em um mundo onde o mal deixa cicatrizes profundas. Antes de mergulharmos nesses abismos, façam um favor. Se esse gancho já despertou uma curiosidade inquieta ou uma revolta silenciosa, inscrevam-se no canal agora. Deem um like para honrar essas verdades que precisam ser contadas e deixem um comentário. Eu lembro desse caso. Não custa nada e ajuda a fortalecer esse espaço de reflexão, levando lições como essa a mais almas que buscam entender o porquê da escuridão. Vamos começar pelo epicentro dessa tragédia. Lá em 2003, em Mogi das Cruzes, uma cidade pacata na Grande São Paulo, onde a vida corria como um rio tranquilo até ser contaminada por essa corrente de horror. Sandrão, então, uma jovem de 20 anos da periferia, junto com 3 comparsas, incluindo seu namorado na época, que a arrastou para o crime, como relatado em reportagens da Folha de São Paulo de outubro de 2014, arquitetou um plano que parecia saído de um pesadelo. O alvo era Talisson, um menino de 14 anos que morava perto dela, conhecido por sua inocência e rotina simples de escola e brincadeiras. Eles o sequestraram em plena luz do dia, mantendo-o em um cativeiro improvisado, amarrado, amordaçado, com um saco plástico na cabeça para abafar seus gritos. A família, desesperada, recebeu ligações exigindo resgate, uma quantia modesta, mas que representava tudo para eles. No entanto, mesmo após extorsões parciais, a crueldade escalou. O garoto foi executado com um tiro fatal na cabeça, seu corpo descartado como lixo. Os detalhes descritos no Jornal da Tarde da época e em fontes como o portal Veja São Paulo, artigo de outubro de 2014, mostram a cena como brutal e calculada, sem remorso aparente. Esse crime não foi impulsivo, foi uma escolha fria, motivada por ganância, e chocou o país pela idade da vítima e pela proximidade. Vizinhos transformados em algozes. Comparado a casos como o sequestro de Eloá Pimentel em 2008, que também envolveu extorsão e morte, o de Talisson destaca como a violência urbana pode invadir o cotidiano sem aviso. E vocês sentem revolta ao imaginar uma vida jovem ceifada por dinheiro? Comente abaixo. Esse crime me revolta. Vamos compartilhar essa indignação para que ela não se perca no tempo. A investigação que se seguiu foi um labirinto de pistas e erros, como tantos na justiça brasileira, onde a verdade às vezes escapa por frestas de incompetência ou pressões externas. A polícia de São Paulo, conforme noticiado no G1 em agosto de 2016, rapidamente apontou Sandrão como uma das principais responsáveis. Não a atiradora direta, mas a arquiteta do plano confessa em depoimentos iniciais, embora alegasse coerção do namorado. Ela e os comparses foram presos semanas após o crime, com evidências como ligações rastreadas e testemunhas que os ligavam ao cativeiro. Casos semelhantes, como o de Lindenberg Alves no sequestro de Eloá, mostram que a condenação veio após investigações intensas, mas aqui o foco em Sandrão destacou desigualdades. Uma mulher da periferia,
sem recursos iniciais para defesa robusta, enfrentando um sistema que, segundo relatórios do CNJ sobre o sistema prisional 2024, ainda luta com superlotação e atrasos judiciais. Isso faz questionar: o crime compensa? Escreva nos comentários: o crime não compensa. E reflita sobre as consequências que ecoam por décadas. Dentro das grades de Tremembé, um presídio conhecido como Galeria das Sombras Famosas, lar de condenadas notórias, Sandrão não desapareceu no anonimato. Ao contrário, ganhou uma aura de notoriedade que ainda intriga. Chegando lá em 2005, ela se tornou uma figura respeitada e temida, conhecida por sua postura forte e liderança informal, como descrito no livro Suzane, Assassina e Manipuladora, de Ulysses Campbell, 2021, editora Matrix, que detalha a dinâmica carcerária. Foi ali que seus relacionamentos chamaram a atenção. Primeiro, um romance com Elise Matsunaga, condenada em 2012 por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, um executivo rico, um caso que chocou pela frieza semelhante ao de Sandrão em brutalidade. Elas se aproximaram na fábrica de costura do presídio, mas o relacionamento azedou quando Suzane von Richthofen chegou em 2014, pivô da separação, conforme Campbell revela em entrevistas para a série Tremembé no Prime Video, lançada em agosto de 2025. Sandrão e Suzane, esta última famosa pelo parricídio de 2002, formaram um casal que alimentou tabloides, com casamentos simbólicos na cela e trocas de afeto que vazaram para a mídia. Fontes como o Diário do Nordeste, agosto de 2025, e o Gaúcha ZH, agosto de 2025, confirmam esse triângulo amoroso, destacando como ele expôs vulnerabilidades no sistema prisional, onde relacionamentos servem como proteção. Isso aparece em contextos como penitenciárias masculinas com facções. Mas aqui é um lembrete de que atrás das grades, a humanidade persiste, distorcida pela dor. Com o passar dos anos, Sandrão navegou pelo labirinto da progressão de regime, um mecanismo da lei de execução penal. Hoje, aos 41 anos, ela vive em liberdade condicional, trabalhando e longe dos holofotes, mas seu caso provoca debates acalorados. Como reinserir alguém condenado por tal brutalidade? Relatórios do CNJ sobre o Pena Justa, 2025, apontam que o Brasil tem mais de 800 mil presos, com taxas de reincidência de 70%, questionando se a justiça é firme o suficiente. Comparado ao caso de Suzane, que também progrediu em 2023, o de Sandrão destaca desigualdades sociais. Ela da periferia, sem a mesma mídia protetora. Ainda assim, alguns a veem como lendária no submundo criminal, um símbolo de resiliência distorcida. Se isso impressionou, compartilhe o vídeo e comente. A justiça precisa ser mais firme. Vamos discutir como a sociedade pode curar essas feridas. E aqui, enquanto as sombras dessa narrativa se dissipam, reflitam. O caso de Sandrão é um espelho da violência que pode destruir vidas e ecoar por gerações. Um lembrete de que escolhas cruéis marcam não só as vítimas, mas toda a sociedade. Décadas depois, ainda se debate, como em fóruns jurídicos do Jus Brasil 2022 e análises da Cielo sobre o sistema penal brasileiro 2023, o impacto na confiança na justiça. Se essa jornada pelas trevas humanas mexeu com vocês, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perder mais relatos como esse. Deem um like se acreditam que histórias assim alertam para o futuro e compartilhem com quem precisa ouvir. Comente sua visão. O que leva alguém a tal caminho? Não custa nada, mas constrói um diálogo vital para um mundo mais justo. Fiquem vigilantes e que a sabedoria guie para além da escuridão.